Ô, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está aí na sua casa, mas eu estou aqui, ó, Zavo Lima na área, parceria, História Vida, História em Casa. Ó que bacana, galera. Vamos nessa, na nossa série História, Memória e Patrimônio, nosso primeiro vídeo, nós vamos falar aí sobre a ideia da diferença entre história e memória. Porque há muitas confusões, né? As coisas se complementam, mas ao mesmo tempo tem que entender a dissociação. Para a gente poder bater um papo e falar um pouquinho aí sobre o que é, né? História, memória e patrimônio, a gente inicia aí com o conceito de memória e também a ideia da diferença com a história. Bom, pessoal, conceito de memória não é lembrança, né? É diferente de lembrança, assim também como história é diferente de memória. História, pessoal, é uma análise crítica do passado através do presente. O historiador, ele faz crítica das fontes, ele usa, né, as teorias, ele analisa, ele faz o entendimento do passado através da sua ação no que ele está fazendo como um trabalho acadêmico. Nesse ponto, a história, às vezes, ela deslegitima a memória. E assim, então, há a diferença entre história e memória. A memória, pessoal, é um jogo de interesses, às vezes individuais e também coletivos. A memória glorifica e demoniza o passado, né? Julgamentos morais, né? Toda uma lógica interna faz com que a memória seja algo muito mais, uma reconstrução do passado com interesses do presente. Pensando assim, galera, nós temos que entender que a diferença entre os dois conceitos se dá numa ideia de que a memória ela é muito mais, né, um posicionamento, uma lógica, ela faz uma afetividade, ela cria uma narrativa, um relato, um discurso. A história não, a história tem uma análise, a história tem um crivo dos pares, a história tem uma ciência incutida. Já a memória é algo compartilhado, de métodos que não são tão claros, aliás, nem tem métodos. A memória cria discursos, a memória então ela se individualiza e se coletiviza. Eventos do passado, vividos e valorizados por um interesse, este é a memória. Eventos vividos que cria então a ideia de traumas que devem ser esquecidos, ao mesmo tempo personagens que devem ser elevados. Uma lembrança é algo individual, a lembrança cria uma relação com o seu indivíduo, já a memória, ela cria-se uma ideia de coletivo, de compartilhamento. Pensando assim, galera, você pode então entender que a memória, ela tem um quê, né, de personificação. Você tem uma ideia de personificar, de criar personagens, que às vezes pode ser positivo, como pode ser negativo. Nesse ponto, então, é a ideia de que os lugares de memória, algo que nós vamos discutir em outros vídeos, né? Os monumentos, não só físicos, mas também monumentos imateriais, como, por exemplo, os dias festivos. Olha só as comemorações, o dia da independência, o dia de Tiradentes, entende? Isso são também eventos que criam a ideia dos lugares de memória, assim como os patrimônios, assim também como os monumentos. Nesse ponto, você tem movimentos que revelam que a memória ela é uma construção de narrativa. A memória, ela se imbrica com a identidade. A memória, ela é vulnerável no presente. Ela cria disputas por ela. Diferente da história, onde você olha criticamente para o passado sem querer modificá-lo. Porque o passado não dá para ser modificado. O passado está lá. Ele pode ser analisado e não modificado. Porém, a memória, sendo às vezes coletiva, ela cria a ideia dos marcos sociais, uma recuperação desses marcos do passado no presente. E vai lembrar um autor muito conhecido, que é o Maurice Halbwachs, que fala muito sobre a ideia da memória coletiva. Analisar os processos, a construção da memória, esse é o dever do historiador. A história, então, analisa a memória, porque a memória pode ser construída. Nesse ponto, pessoal, a gente pode pensar que, se você olhar que as disputas das memórias que são feitas hoje, criando uma identidade, uma construção dessa memória, ela cria-se, então, uma ideia de que há, ao mesmo tempo, um sentimento de identidade através dessa memória. E nesse ponto, cria coisas hoje, atualmente, o que nós chamamos de revisionismo, né, que são interpretações e querem, então, elevar uma
determinada memória, criando uma ideia então de uma disputa de memória, porque naturalmente quando se faz memória, você silencia, né, algumas que devem ser esquecidas. E esse ponto é aí que o historiador entra. Por que silenciar determinadas memórias? Por que então colocar memórias em esquecimento? Esta é a disputa de memória que se cria na identidade pela memória. Quando se cria, então, um grupo que eu quero lembrar disso, e então eu exalto isso e esqueço aquilo. É impossível ter uma memória total, é impossível. Há escolhas de um grupo e oculta outros grupos. Então a memória, ela é tendenciosa. A memória, então, ela cria os seus aspectos de tendência. E a história não. A história precisa, então, investigar isso, e a memória, ela é, às vezes não, muitas vezes, fonte da própria história. E nesse ponto, então, o historiador ele precisa questionar essa memória. A gente sabe que, às vezes, alguns esquecimentos são necessários, porque são traumas coletivos. Pode pegar, por exemplo, os descendentes do Holocausto, lá acontecido na Alemanha. Muitos querem esquecer. Ao mesmo tempo, muitos querem exaltar essa memória trágica. Isso, então, é o papel do historiador. A história analisa o passado. A memória eleva o passado com intencionalidade. A memória, então, pessoal, é diferente de história. Bom, pensando nisso, né, a gente pode, então, deixar esse recadinho para vocês, que a memória, né, pessoal, ela sacraliza, então, eventos do passado, que podem ter suas várias margens, suas várias vertentes e interpretações. E a história, ela é, no caso aí, uma ciência que utiliza método, teoria, que utiliza, então, aí, o estudo para poder, então, analisar o passado e fazer uma crítica sobre esse passado. A memória, então, ela exalta um passado que, dependendo do ponto de vista e da identidade, pode, então, positivar ou, como pode também, negativar um determinado passado. História e memória, memória e história. História em casa, parceria aqui com História é Vida, né? Teremos os vídeos nos dois canais, tá? Esse é o nosso primeiro vídeo. Teremos mais da nossa série Memória, História e Patrimônio com o professor Zabo Lima. Pessoal, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. É um prazer estar aqui fazendo essas discussões com vocês. Olha, de um viés mais acadêmico, mas também abrindo para um conhecimento geral. Tamo junto, até o próximo vídeo. História em casa, História é Vida. Tamo junto. Tchau, tchau.